E aí, São Paulino, São Paulina, como vocês estão? Tudo certo? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o jogo treino que aconteceu nessa manhã, comecinho de tarde, lá no CT da Barra Funda contra o Curitiba, falar sobre o esquema de 3 zagueiros que pelo visto foi utilizado, o Rafinha, parece que está começando a surgir um assunto do Rafinha ser o terceiro zagueiro, e falar também sobre o camisa 10, tão discutido nos últimos anos, por que não vem, onde, quem são os possíveis camisas 10 que tem no mercado para a gente construir e falar um pouco sobre mais essa magia que gira em torno do camisa 10 que provavelmente a gente não deve ter nesse novo esquema do São Paulo, do Rogério Ceni. Então, se você gosta desse nosso conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante para a gente, além de ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente tiver algum conteúdo novo. A gente está aqui todos os dias no YouTube, exceto domingo, mas a gente está todo dia no Instagram, TikTok, Kawaii, sempre como Trifanáticos vocês vão nos achar, certo? Então vamos pro vídeo. Bom, como a gente já tinha adiantado na semana passada, o São Paulo fez um jogo treino hoje diante do Curitiba, segunda-feira, dia 27, né, na manhã, comecinho da tarde da segunda-feira. O Curitiba que está fazendo meio que uma intertemporada em São Paulo, vai fazer amistosos contra o São Paulo, Santos e Corinthians. Então foi bom para os dois clubes que foram eliminados precocemente dos estaduais. Então foi bom para testar. O São Paulo utilizou esse jogo justamente para testar alguns esquemas, o esquema de 3 zagueiros, por exemplo. O Felipe Alves, a informação que eu tive foi o Felipe Alves foi titular nesse jogo treino. Tiveram algumas pessoas lá de cima analisando um pouco esse jogo treino que o São Paulo fez contra o Curitiba. Então, mas falando de 3 zagueiros, o Rafinha, não sei se nesse jogo específico ele atuou, mas ele pode voltar a ser como um terceiro zagueiro no lado direito. Ele já tinha atuado o ano passado algumas vezes como terceiro zagueiro também, então é um jogador que foi escolhido para essa função justamente pela experiência e boa qualidade na saída de bola. Então a gente pode ter 2 zagueiros mesmos fixos e também o Rafinha ali na parte direita ali da zaga. O Rafinha que atua como lateral, mas não é muito ofensivo, é mais de construção. Então, como zagueiro, pela experiência que ele tem, boa noção defensiva, ele pode jogar como um terceiro zagueiro. Não sei se ele atuou já contra o Curitiba, ele está em fase final de uma entorse no tornozelo, de que ele fez lá contra o Palmeiras, lá na primeira fase do Paulista. Então, assim, a gente pode analisar, a gente pode ter o Rafinha como terceiro zagueiro, igual a gente teve no ano passado também. O ideal seria um zagueiro mesmo, um Arboleda, o Diego Costa, enfim, o Alan Franco deve, por ser canhoto, e o Beraldo devem atuar mais do lado esquerdo, mas o Rafinha, por ser lateral e ser mais construtivo, uma boa noção defensiva, experiência, boa qualidade na saída de bola, deve atuar como o terceiro zagueiro na linha defensiva de 3 zagueiros. Mas, assim, depende muito do adversário. Se for um adversário muito... um Corinthians, um Palmeiras da vida, um rival assim muito ofensivo, obviamente um zagueiro é muito mais interessante para aquela posição. Mas contra times de menor expressão, que ficam mais retrancados, o Rafinha pode atuar muito bem do lado esquerdo, do lado direito, justamente por ter uma qualidade na saída de bola, uma construção muito mais efetiva do lado direito. Então a gente pode liberar os laterais, o lateral direito ali no caso deve ser o Ray Ramos ou o Natan. Enfim, pode liberar um pouco mais o lateral para ele ir lá para a ponta, o ala para ir lá para frente e o Rafinha fazer esse corredor direito mais defensivo. Bom, agora o assunto principal do vídeo, o jogo treino, a gente vai falar um pouco melhor amanhã, que deve ter mais informações de como foi, placar, quem fez gol. Hoje mesmo já deve sair algumas informações, só que como eu gravo no comecinho da tarde, amanhã fica para o vídeo de amanhã. Mas o assunto principal é esse camisa 10. Camisa 10 não é referente à camisa número 10 em si, mas sim à função, né? Que a gente associa a um meio-campista mais decisivo, mais criador, que dá mais assistência, um Ganso, um Cueva que a gente teve, um Jadson lá em 2012 que a gente teve também, nesse estilo, sabe? Um pouco mais parecido com o que o Luciano tenta fazer no São Paulo. O Benítez... fez no ano retrasado com o Crespo, enfim, fez um pouco melhor ali, mas a gente tem várias referências dos últimos anos, pegar a última década, assim, várias referências que a gente tem como camisa 10,
Mas hoje em dia a gente não tem mais. A gente tenta improvisar com o Luciano, tenta o Galopo, a gente teve alguma expectativa que ele fosse fazer essa função, mas não faz. Não é, né, uma característica dos dois. E a dificuldade que eu até discuto com alguns São Paulinos também, a dificuldade no mercado mesmo de encontrar esse camisa 10, Ganso, sabe? Tem, óbvio, tem o Ganso, tem o Benítez mesmo, enfim, tem alguns tipos de jogador, mas aquele camisa 10 clássico a gente não encontra mais, infelizmente. Muita gente falando do Everton Ribeiro vir para o São Paulo. O Everton Ribeiro não é esse tipo de jogador, ele é mais construtivo, sim, ele é um cara mais decisivo, mais de assistente, passe um pouco mais qualificado, mas não é esse estilo, não é muito específico esse estilo que o torcedor de São Paulo sente muita falta. Eu acho que o caso principal, assim, de exemplo que a gente pode dar é o Ganso. O Ganso que está fazendo uma bela temporada, até uma boa temporada pelo Fluminense, e que a gente já passou pelo São Paulo em 2014, 2015, até 2016. Então a nossa carência de jogador como ele é muito forte. O Luciano tá tentando fazer essa armação, mas claramente não é para ele. Ele é realmente mais atacante. Ele tem que receber as bolas e não dar as bolas. Então, assim, é um jogador totalmente diferente. Ele mesmo fica em hipocrisia, assim, em discussão com o Rogério Ceni, em um comentário que o Rogério Ceni fala que ele tá atuando na mesma posição que ele atuou no passado, sendo que o Luciano discorda disso. Então fica nessa discussão. O Galopo mesmo, ele atua mais como um falso 9 do que um meio-campista mesmo, então a gente não tem tanta noção do Galopo jogando nessa posição, mas pelo que a gente viu também não é essa característica, jogou mais pela esquerda. Então, assim, é uma carência enorme que a gente tem. E, assim, analisando o repertório do Rogério Ceni no meio-campo, ele prefere um meio-campo mais cascudo, mais trabalhador, onde os meio-campistas atacam e marcam em conjunto. Ou seja, quando vai atacar, todo mundo ataca. Quando vai marcar, todo mundo marca. E esse estilo de um meio-campista fazer tudo, vamos dizer assim, tem marcar, desarmar, atacar, chutar, enfim, é muito carente. A gente não tem meio-campistas qualificados para essa ideia de jogo, mas a ideia principal é essa, do Rogério Ceni como meio-campistas. Então essa ideia de camisa 10, enfiador, sabe, que não corre tanto, ele é mais técnico, vamos dizer assim, não existe muito na cabeça do Rogério e é muito difícil encontrar no mercado. Eu entendo que é realmente muito difícil de encontrar no mercado esse camisa 10 que parece que não existe mais, porque o futebol evoluiu, atualizou e realmente exigem mais meio-campistas mais físicos, que marcam também além de atacar. Enfim, esse camisa 10 tem que fazer várias funções para ser um camisa 10. Então, acho que com a atualização do futebol mesmo, como o futebol vai avançando, é muito difícil encontrar esse camisa 10 que a gente tanto procura. Mas enfim, foi isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante pra gente, além de ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente tiver algum conteúdo novo, ou seja, todos os dias, mais ou menos às 8, 9 horas, a gente está enviando vídeos aqui no YouTube. E para você não perder as novidades de São Paulo, você pode ativar o sininho aí pra gente, certo? Você pode deixar o seu comentário, para você deixar a sua sugestão para aquilo que a gente pode melhorar, além de compartilhar com seus amigos e com a sua família para a gente aumentar o número de seguidores aqui no canal, certo? Um beijo, vamos São Paulo, amanhã a gente está de volta.